Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à aula 2 da semana número 6. Nessa aula nós vamos aprender a representar polígonos no plano cartesiano e a trabalhar com transformações que esses polígonos podem sofrer. Ampliação, redução, rotação, reflexão, né? Vamos fazer um link com a aula anterior que falava de simetria. Bora aprender, vamos? Só além da simetria, né, a gente pode estudar outros tipos de transformações, principalmente de figuras planas, que a gente pode, por exemplo, ampliar, reduzir uma figura plana, e a gente pode estar girando ela, né, fazendo uma rotação, como nós já vimos no caso da simetria. E vamos começar então fazendo o estudo sobre polígonos no plano cartesiano. Então, só para recordar o que é plano cartesiano mesmo, professor? O plano cartesiano é a região formada por essas duas retas, né? Tem o eixo X aqui, que a gente chama de eixo das abscissas. Deixa eu ir escrevendo aqui. Então, a gente tem aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. E temos também, formando o plano cartesiano, a tem um C aqui, abscissas. E temos também o eixo Y, que é esse eixo aqui na vertical, né? Que a gente chama de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Então, o plano cartesiano nada mais é que essas duas retas, que são retas perpendiculares, né? E se cruzam num determinado ponto aqui, e a gente chama esse ponto de cruzamento de origem. Aí repare que o eixo das abscissas, ele tem o sentido positivo dele quando a gente vai para a direita, e o sentido negativo quando a gente vai para a esquerda. O eixo das ordenadas, a mesma coisa, a gente tem o sentido positivo quando a gente vai para cima, e o sentido negativo quando a gente vai para baixo. Tá legal? Qualquer ponto que eu localizar nesse plano cartesiano, ele vai possuir duas coordenadas. Por exemplo, vamos pegar o ponto A que está aqui. O ponto A, né, do polígono A, B, C, D, ele possui duas coordenadas, que a gente representa assim entre parênteses separadas por vírgula. Tá? Quem são as coordenadas do ponto A? Ponto A tem a abscissa 1 e a ordenada também 1. Tá? Então, essas são as coordenadas do ponto A. 1 e 1. Vou marcar aqui. Ponto B. Vamos procurar agora o ponto B. O que a gente vai falar a respeito do ponto B? Deixa eu apagar isso aqui. Ponto B, ó, ele também possui duas coordenadas. Quais são as coordenadas do ponto B? Ponto B tem coordenadas. Vamos pegar aqui, ó, ponto B. Tem coordenadas abscissa 2 e ordenada 5. Então, as coordenadas do ponto B são 2 e 5. Tá legal? Bom, essa forma da gente escrever, né, os pontos, as coordenadas dos pontos A, B, C, D, essas coordenadas, isso aí se chamam par ordenado. Par ordenado, tá? Não se esqueça. Por que a gente chama de par ordenado? Porque a ordem aqui que a gente vai escrever é muito importante. Primeiro, a gente vai escrever a abscissa, o valor que eu encontro no eixo X, na abscissa. E depois eu devo escrever a ordenada. A ordenada é o valor que eu encontro no eixo Y. Então, sempre eu vou começar escrevendo a abscissa e depois a ordenada. X e Y, tá? É assim que funciona o meu par ordenado. Tá? Por isso que se chama par ordenado. Par porque são dois números, ordenados porque tem uma ordem, que a gente precisa seguir essa ordem. Vamos marcar aqui as coordenadas do ponto C. Ponto C tem duas coordenadas, um valor para x e um valor para y. Preciso seguir essa ordem? Com certeza. Vamos seguir a ordem então. O ponto C está aqui, o x do ponto C é 6, então a abscissa 6. E a ordenada do ponto C é 5. Então, 6 e 5 é o par ordenado do ponto C. Vamos pegar agora o par ordenado do ponto D. Vamos lá marcar o par ordenado do ponto D aqui. Bom, o ponto D ele tem coordenadas. Vamos marcar aqui, ó, 5 para o D, né? E 3.
5 no x, na abscissa, e 3 na ordenada. Então, essas são as coordenadas, né, do ponto D. Tem coordenadas 5 na abscissa e 3 na ordenada. Gente, deu para retomar um pouquinho o plano cartesiano, deu para recordar o que era. Então, no plano cartesiano, a gente sempre consegue localizar pontos, né? E esses pontos vão ser indicados por um par ordenado. O que é o par ordenado? Primeiro a gente coloca o valor da abscissa daquele ponto, né? A gente faz a leitura no eixo x, depois a gente pega a ordenada, faz a leitura no eixo y. Ok? Bom, fizemos aqui do polígono ABCD. Vamos ver o que mais que tem ali, ó. Quais polígonos foram representados? Que polígonos que nós representamos ali? A gente tem um triângulo, um quadrilátero e outro quadrilátero. Então, um triângulo e 2 quadriláteros. É isso que temos representado aqui, né? Então, vamos marcar. Quais polígonos foram representados? Então, vou colocar aqui um triângulo. E também foi representado ali 2 quadriláteros. Sendo que um dos quadriláteros é um quadrado, né? A gente percebe que tem ali os 4 lados iguais. Bom, as figuras representadas são polígonos regulares. Tem um aqui que é um polígono regular, que é esse polígono aqui, ó. O HIJK. HIJK é um polígono regular. Repare que os 3 lados dele é formado, os 4 lados, desculpa, né, são formados por 3 unidades. Cada lado aí tem 3 unidades de medida. Os ângulos são ângulos retos. Então aqui a gente tem um polígono regular, que é o quadrado. Então polígono HIJK. Tá? Eu posso falar, né, dos polígonos dessa maneira, pelas letrinhas dos vértices, HIJK. E agora, quais são as coordenadas dos vértices dos polígonos representados? Bom, do primeiro polígono eu já marquei, né, ABCD. Vamos marcar agora do segundo polígono. O segundo polígono é esse aqui, é o triângulo EFG. Então vamos marcar as coordenadas do triângulo EFG. Vamos lá, ó. Deixa eu marcar aqui, canetinha preta. Bom, o vértice E, ele tem 2 coordenadas, né? Abscissa e ordenada. Aí tem o vértice F, também com 2 coordenadas, e o vértice G, vou marcar aqui embaixo, com 2 coordenadas. Vamos identificar então essas coordenadas. Começando pelo vértice E, que está aqui, ó. Primeiro eu pego a abscissa dele, menos 5. E agora eu vou pegar a ordenada do vértice E. A ordenada é o 2, né? Então, primeiro eu pego o valor no eixo X, depois eu pego o valor do eixo Y. Então, o vértice E é um par ordenado de coordenadas menos 5 e 2. Vamos pegar agora o ponto F. O ponto F ele está aqui embaixo, ó. A abscissa dele é o menos 5. Primeiro a gente pega no eixo X, menos 5. E a ordenada dele eu pego no eixo Y, tá aqui, ó, menos 2. Certo? Então, menos 5 e menos 2. Tá quase igual ao do ponto E, né? A diferença é que o ponto E tem ordenada 2 positivo e o ponto F tem ordenada 2 negativo. E agora o ponto G, vamos marcar o ponto G. O ponto G está aqui, ó. A abscissa do ponto G é o menos 3. E a ordenada do ponto G é o menos 2. Então, primeiro eu pego no eixo X, depois eu pego no eixo Y. Essa é a ideia de par ordenado, né? Tem que manter a ordem. Então, marquei aqui os vértices do polígono EFG, as coordenadas. Tá faltando a gente marcar do HIJK, que é esse quadrado que está aqui. Né? Esse quadrado aqui. Esse não vai caber nessa tela, eu vou colocar na outra, tá legal? Então, vamos colocar lá HIJK. Tem ponto H. Vamos marcar as coordenadas do ponto H. HI. Tem o J. E o K. Então, lembrando sempre de marcar primeiro a abscissa, né? Então, aqui no ponto H. A abscissa dele é 4. E a ordenada é menos 2. Então, eu tenho lá 4 e menos 2. Vamos marcar agora o vértice I. Aqui no vértice I, ó, a abscissa dele é 4 e a ordenada do vértice I é menos 5.
4 e menos 5. Vamos lá pegar do ponto J, vértice J, né? Vou apagar aqui o J. J está aqui, ó. Ele tem a abscissa igual a 7 e a ordenada igual a menos 5. 7 e menos 5. E para terminar, a gente tem aqui o ponto K, que tem a abscissa 7, e a ordenada do ponto K é o menos 2. 7 e menos 2. Tá legal, gente? Deu para recordar um pouco o plano cartesiano, fazer a escrita do padrão ordenado, lembrar aí dos eixos x e y, abscissa e ordenada. A gente viu isso no segundo bimestre. Faz um tempinho já, né? Beleza, então a gente vai trabalhar então com polígonos que ficam no plano cartesiano e vamos ver que transformações a gente consegue fazer com esses polígonos. Por exemplo, vamos começar aqui com o triângulo AVE, né? AVE. Tem o triângulo AVE aqui e eu quero... Vamos começar identificando as coordenadas. Ó, o vértice A tem coordenadas 1 e 1, né? 1 para x, 1 para y. Ok? O vértice V tem coordenadas 2 para x, 3 para y. 2 e 3. E o vértice E tem coordenadas... Oh, perdão. Vou colocar o E aqui. O E tem coordenadas... Vou marcar aqui, ó. 3 para x e 2 para y. 3 e 2. Beleza. O que eu vou fazer agora com essas coordenadas? Eu quero fazer uma transformação. Quero transformar esse triângulo. Vamos multiplicar, por exemplo, todas as coordenadas por 3. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar por 3. Todas as coordenadas. Todas, tá? Todas elas eu vou multiplicar por 3. E aí, quando eu fizer essa transformação, eu vou chegar em novas coordenadas, que eu vou chamar de A', V' e E', tá? Então, vamos lá. Vou multiplicar todas por 3, vou obter o A'. O A' vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Bom, vou marcar aqui no plano cartesiano. Então, vou caminhar 3 no eixo horizontal e subir 3 no vertical. Então, vai ficar aqui, né? Aqui vai estar o A'. Vamos marcar agora, vamos lá, fazer essa mesma transformação com o V. Se eu multiplicar as coordenadas do vértice V por 3, vai me dar uma nova coordenada. Tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho uma nova coordenada para marcar no plano cartesiano, que vai ser o V', de coordenadas 6 e 9. Então, eu vou andar 6 aqui no eixo horizontal, 6 na abscissa, e vou subir 9. E aí eu marco o ponto V'. Subir 9, aqui. Então, aqui está o V'. Certo? Vamos apagar aqui para não ficar bagunçado. Agora, a gente vai fazer a mesma multiplicação com as coordenadas do vértice E. Então, vou multiplicar por 3 todas as coordenadas do vértice E e vou ficar com E'. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 2 dá 6. Então, agora eu tenho as coordenadas 9 e 6. Então, 9 no eixo horizontal. Vou caminhar até a abscissa 9. E agora 6 no eixo vertical. Vou subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Aqui está o E'. Certo? Vamos apagar ali o excesso. Pronto. E agora eu vou ligar. Vamos ligar aqui essas coordenadas, né? Vamos usar uma régua para ligar essas coordenadas. E a gente vai ligar o A no V, o V no E e o E no A, né? E aí a gente ficou com um triângulo. Olha só, outro triângulo. Dá uma pintada nele aqui. E esse triângulo A', V', E', reparem que ele é semelhante ao triângulo AVE. Não é isso? Ficou bem semelhante, bem parecido. Na verdade, eles têm a mesma forma. Então, a gente pode dizer que o triângulo A', V', E' é uma ampliação do triângulo AVE. Concorda que esse aqui, ó, é uma ampliação
Ele teve a mesma forma, ele tem exatamente a mesma forma, só que ele tem os lados maiores, tá? Se a gente olhar nos ângulos, os ângulos eles não se alteraram, tá? A medida angular aqui entre os lados é a mesma. O que está sendo alterado é o tamanho dos lados, tá? Então houve aqui uma ampliação, tá? Se você comparar, né, esse triângulo com o original, você percebe que ele foi ampliado. Ficou horrível essa linha que eu fiz. Vou fazer assim, ó. Opa, ficou torto. Torto de novo. De novo torto. Tá, mas seria essa a ideia, né? A gente teve uma ampliação. Então, como é que eu obtive essa ampliação? Multiplicando por 3. Eu multipliquei todas as coordenadas por 3, né? Todas elas eu multipliquei por 3 e aí eu obtive uma ampliação. Tá certo? Bom, vamos fazer agora uma outra experiência. Agora eu vou pegar todas as coordenadas, o A, o V e o E, e vou multiplicar por um outro valor, tá? Vou apagar aqui e eu vou multiplicar por um outro valor agora diferente de 3. Vou pegar aqui um número... Deixa eu pensar. Por quanto eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar por menos 1. Vamos ver o que vai acontecer quando eu multiplicar por menos 1? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Aqui também. Vou multiplicar todas as coordenadas por menos 1. Todas elas, tá? É difícil de escrever com essa caneta aqui, viu? Não fica muito bonita a letra, não. Então, vamos lá. Multiplicando todas as coordenadas por menos 1, nós vamos obter agora novos vértices, né? Que eu vou chamar de A duas linhas, V duas linhas, E duas linhas. Quem vai ser o A duas linhas? Vai ser o resultado de menos 1 vezes 1. Vou pegar o menos 1 e multiplicar por 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aqui é a mesma coisa, né? Pega o menos 1, multiplica por 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Fechou. Então, o A duas linhas tem coordenadas menos 1 e 1. E menos 1. Está marcado aqui já. Já marquei o A duas linhas. Menos 1 e menos 1. Bom, o V duas linhas. Vamos lá, vou pegar o menos 1, multiplicar por 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal, né, gente? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, o V duas linhas tem coordenadas menos 2 e menos 3. Então, menos 2 desce 3. Aqui, né? Vai ficar aqui o V duas linhas. Beleza? Então, vou marcar aqui. V duas linhas. E o E duas linhas vai ter coordenadas menos 1 vezes 3, que é menos 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 3 e menos 2. Então, menos 3, menos 2. Vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar o E duas linhas. Deixa eu marcar aqui, E duas linhas. Agora eu vou ligar, né, esses segmentos. Ligar o A duas linhas no E duas linhas, no V e fechou. Formamos o triângulo. Vamos pintar esse triângulo. Está aqui de laranja. Não foi uma boa cor, porque o fundo já estava meio amarelinho, meio laranja. Pronto. Agora, reparem no triângulo A, VE e o A duas linhas, V duas linhas e E duas linhas. Né? Vamos comparar esse triângulo com esse triângulo. O que a gente percebe? Que transformação que ocorreu aqui? Ele mantém a mesma forma, né? Tem o mesmo tamanho, os mesmos ângulos, então ele está com a mesma forma. Acontece que ele fez o quê? Ele fez um giro. Fez um giro, né? Ele estava apontando para baixo, agora ele ficou apontando para cima. Então a gente percebe que de um triângulo para o outro tem um giro de meia volta. E meia volta corresponde a 180 graus. Tá? Então, quando eu multipliquei aqui as coordenadas por menos 1, o que aconteceu com a figura? Ela fez um giro de 180 graus. Tá certo? Quando eu multipliquei as coordenadas por 3, eu fiz uma ampliação da figura. Então, essas são as transformações que a gente vai estar estudando nessa aula, tá? Que transformações ocorrem com os polígonos quando a gente multiplica as coordenadas por 1, por menos 1, por 10, por um número menor que 1 e assim por diante, né? Então, já foram duas transformações que estão aqui resumidas nesse quadro, né? Ao multiplicarmos
as coordenadas dos vértices de um polígono por um número inteiro maior que 1, no caso a gente usou 3, né? Nós multiplicamos por 3. Obtemos as coordenadas dos vértices de um polígono que é uma ampliação de A. Então, quando a gente multiplica por qualquer número que seja maior que 1, né? Quando a gente multiplica as coordenadas dos vértices de um polígono por qualquer número maior que 1, a gente tem uma ampliação. E o outro item, ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono por menos 1, obtemos as coordenadas dos vértices de um polígono que é uma rotação de 180 graus. Olha a simetria aí que a gente falou, né, na aula passada. Então aqui a gente tem, ó, nós obtivemos aqui um triângulo simétrico, né, que tem uma simetria aqui de rotação de 180 graus. Tá legal? Então estudamos duas formas, né? Quando eu multiplico as coordenadas dos vértices de um polígono por menos 1, ocorre uma rotação de 180 graus. Quando eu multiplico as coordenadas dos vértices de um polígono por um número maior que 1, eu tenho uma ampliação. Vamos lá, continuando o nosso estudo. Agora a gente tem o mesmo polígono, né? Já vou marcar aqui os vértices, deixa eu dar um pause para não ficar longo. Olha, é o mesmo triângulo do exemplo anterior, já marquei aqui as coordenadas dos vértices A, V e E. E agora a gente vai fazer a seguinte transformação. Nós já multiplicamos por um número maior que 1, já multiplicamos por menos 1. Vamos multiplicar agora por um número que esteja entre 0 e 1. Vamos pegar um número qualquer aí entre 0 e 1. Tá? Vamos pegar o 0,5 para não ficar tão difícil. Então eu vou multiplicar agora todas as coordenadas por 0,5. Todas. E aí vamos anotar os resultados que a gente vai ter e quais são as novas coordenadas que vamos obter, né? E marcar no plano cartesiano. Então vamos lá, ó. Multiplicando 0,5 vezes 1, o resultado que a gente vai obter é 0,5. Então vou ter uma linha aqui de coordenadas 0,5 e 0,5 também, né? Quem vai ser o V'? O V' vai ter coordenadas, ó, 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2 vai dar 1, tá? E 0,5 vezes 3 vai dar 1,5, 1,5. Então, a gente tem o V' com coordenadas 1 e 1,5. E o vértice E' vai ser quem? 0,5 vezes 3 dá 1,5. Então, aqui vai ficar 1,5 na abscissa. E 0,5 vezes 2 vai dar 1. Vai ficar 1 na ordenada. Bom, vamos marcar então esses vértices, né? O A' tem coordenadas 0,5, 0,5 está no meio do 0 e do 1. Na abscissa e na ordenada. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Aqui vai ficar o meu A', tá? Esse pontinho preto que eu marquei. Meio na abscissa, meio na ordenada. Beleza. Vamos marcar o V'. O V' tem coordenadas 1 na abscissa, 1,5 na ordenada. Então, vou caminhar 1 na abscissa e vou subir até a metade do 1 e do 2. Até aqui, mais ou menos. Isso. Então, aqui vai ficar o meu ponto V'. Tá? Abscissa 1, ordenada 1,5. Vamos apagar aqui. E agora eu vou marcar o ponto E'. O E' tem coordenadas 1,5 e 1. 1,5 na abscissa, então vou caminhar até a metade do 1 e do 2 e vou subir 1. Aqui, né? Então aqui vai ficar o ponto E duas linhas. E', desculpa. Eita. Tô conseguindo marcar. Pronto, mais ou menos aí. Vamos apagar aqui o excesso. Agora, ligando esses vértices, a gente tem um novo triângulo, que é o A', V', E'. Repare que esse triângulo, né, não ficou tão bonito dessa vez, mas esse triângulo ele é uma redução do triângulo original. Ele manteve a mesma forma, porém ele ficou com os lados menores. Então, sempre que a gente multiplicar por um número, né, entre 0 e 1, a gente vai ter uma redução da figura original. Tá legal? Então, quando eu multiplico aqui as coordenadas dos vértices de qualquer polígono por um número entre 0 e 1, eu vou fazer uma transformação com esse polígono. E a transformação que acontece é uma redução dessa figura. Certo? Bom, então já vimos três
três transformações, né? Já vimos a ampliação, a rotação e a redução. Então, vamos lá. Ó. Ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono A por um número positivo e menor que 1, que foi o nosso caso, né? Nós pegamos um número entre 0 e 1, certo? Obtemos as coordenadas dos vértices de um polígono que é uma redução de A. Tá legal? Então já vimos agora a redução. Vamos agora fazer a seguinte situação. Deixa eu marcar os vértices aqui, é o mesmo triângulo. Olha só, marquei aqui os vértices novamente e agora eu vou fazer a seguinte transformação. Eu vou multiplicar por menos 1 apenas a abscissa. A ordenada a gente vai manter igual, tá? Então, vou multiplicar por menos 1 somente a abscissa de cada um desses vértices, certo? Então, vamos multiplicar aqui somente o primeiro valor por menos 1, ok? Então, vamos lá, que resultados a gente vai encontrar? Fazendo essas multiplicações, ó, eu vou encontrar o A', que vai ser menos 1 vezes 1, menos 1. E esse outro 1 que está na ordenada eu copio. Então, menos 1 e 1 está aqui, ó. Que está o A', certo? O V', quem vai ser o V'? Vai ser o resultado de menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E esse 3 eu vou copiar. Eu não estou fazendo transformação com a ordenada. Estou copiando 3. Então, ficou menos 2 e 3. Está aqui o V'. Opa, aqui, V'. Aqui o A'. E agora a gente vai transformar o E, né? Vamos multiplicar as coordenadas do ponto E por menos 1, somente a abscissa, desculpa. Então o E' vai ser menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, e vamos copiar o 2. Então ficou menos 3 e 2. Menos 3 e 2 está aqui. Então aqui ficou o E'. Gente, olha só. Ligando esses vértices, a gente tem o polígono A', V', né, E'. E olha só, ele não tem exatamente a mesma forma do triângulo original? Exatamente a mesma forma. O que aconteceu de diferente com esse triângulo? Aqui a gente tem uma simetria, né? A gente está usando o eixo Y como eixo de simetria, uma simetria de reflexão. O eixo Y serve como eixo de simetria e a gente tem o reflexo do triângulo AVE do lado esquerdo do eixo Y, concordam? Que esse triângulo que eu estou circulando aqui, ó, esse triângulo que eu estou circulando, ele é um reflexo do triângulo AVE que está aqui, em relação ao eixo Y. Então, essa transformação aconteceu, por quê? Porque nós multiplicamos apenas as abscissas por menos 1. Tá? Apenas a abscissa foi multiplicada por menos 1, e aí a gente teve o eixo Y, então, como eixo de reflexão. Beleza, entendi, professor. E se eu tivesse multiplicado a ordenada por menos 1 e não a abscissa? O que será que ia acontecer? Vamos fazer? Deixa eu dar um pause aqui para limpar a tela. Bom, agora eu estou multiplicando então somente a ordenada, tá legal? Então, eu vou ficar aqui com A duas linhas. Vou copiar a abscissa que é 1. Menos 1 vezes 1, né? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, eu fiquei com um ponto 1 e menos 1. 1 e menos 1 está aqui, ó, 1 na abscissa, menos 1 na ordenada. Então, ele ficou aqui. Aqui está o A, duas linhas. Vamos pegar o V duas linhas. Quem vai ser o V duas linhas? Eu vou copiar a abscissa, que é 2, e vou fazer menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Então, eu venho aqui e marco, né, o 2 com menos 3. 2 na abscissa, desce 3 na ordenada. 2 menos 3 ficou aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, aqui está o ponto V duas linhas. E o E duas linhas vai ser qual ponto? O 3 eu vou copiar, que é a abscissa. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá legal? Então, eu fiquei com o ponto 3 na abscissa, 2 negativo na ordenada. É esse ponto aqui, que é o E duas linhas. Vamos apagar. E agora, ligando esses vértices, a gente vai ter o triângulo A, duas linhas, V duas linhas e E duas linhas. Reparem que ele tem exatamente a mesma forma do triângulo AVE. É esse triângulo que eu estou circulando. E esse aqui, ó, eles são exatamente iguais. Só tem um porém aqui. Acontece que o triângulo de baixo, né, esse que eu estou circulando aqui, ó, ele é um reflexo do triângulo AVE
em relação ao eixo X. Então, agora a gente está usando como eixo de reflexão o eixo X. E olha aqui a gente falando de simetria, né? Já falamos da simetria da rotação. Agora a gente está falando da simetria de reflexão. Tá legal? Então, essa simetria de reflexão em relação ao eixo X aconteceu quando? Quando nós multiplicamos a ordenada por menos 1. Certo? Vamos ver então o que a gente tem mais para frente. Vamos lá. Bom, ao multiplicarmos a ordenada das coordenadas dos vértices de um polígono por menos 1, obtemos as coordenadas dos vértices de um polígono que é uma reflexão em relação ao eixo X. Foi o último que nós tivemos aqui, né? O A duas linhas, V duas linhas e duas linhas. Quando nós multiplicamos as ordenadas, né? Apenas as ordenadas, a gente obtém um novo polígono que é uma reflexão em relação ao eixo X. E quando a gente multiplica as abscissas, apenas as abscissas, né, dos vértices de um polígono por menos 1, a gente obtém uma reflexão desse polígono, só que em relação ao eixo Y. Tá certo? Bom, vamos fazer um resumo então aqui, ó. Então eu coloquei de forma geral, né, o XY sendo um par ordenado, né? Então eu tenho aqui as coordenadas de um vértice, XY. Então, aqui está meu par ordenado. Se eu multiplicar, né, vou multiplicar as duas coordenadas, tanto x como y, por um número maior que 1, eu vou ter uma ampliação. Certo? Então, multiplicando tanto a letra x como o valor da ordenada também, multiplicando a abscissa e ordenada por um número maior que 1, eu tenho uma ampliação. Tranquilo, né? O que acontece se eu multiplicar? Vou multiplicar tanto a abscissa como a ordenada, né? Vou multiplicar o x e o y por um número entre 0 e 1. Se eu multiplicar as duas coordenadas, abscissa e ordenada, x e y, por um número entre 0 e 1, eu vou ter uma redução. Tá legal? Redução do polígono. Então, essas são as transformações que acontecem de acordo com o que a gente vai usando, né? Como fator multiplicativo. Olha só, para ordenado x e y. Agora eu vou multiplicar, ó, deixa eu pegar de verde. Estou multiplicando tanto a abscissa como a ordenada, né? Vou multiplicar o x e o y, multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar as duas coordenadas por menos 1, o que eu vou ter é uma rotação, né? A transformação que acontece é uma rotação de 180 graus, certo? Agora eu vou pegar somente a abscissa, eu vou multiplicar apenas a abscissa por menos 1. Nesse caso, o que eu tenho? Uma reflexão. Uma reflexão em quem? Em relação ao eixo Y, né? Então eu tenho uma reflexão no eixo Y, vou colocar assim. Tá? Então quando eu multiplico apenas a abscissa por menos 1, tenho uma reflexão no eixo Y. Se eu multiplicar apenas a ordenada por menos 1, aí eu tenho uma reflexão no eixo X. Então essas são as transformações que a gente estudou na aula. Tá legal? Ampliação, redução, rotação de 180 graus, reflexão no eixo X, reflexão no eixo Y, que é este eixo X, tá? Bom, e tem aqui um exercício para a gente fazer que ele não tem nenhuma dessas transformações. Mas a gente percebe claramente que esse polígono A', V' e linha, ele é uma transformação do polígono original, o polígono verde que está aqui. Então, o polígono cor-de-rosa é uma transformação do polígono verde. A gente quer saber que transformação que aconteceu aqui. Então, vamos fazer esse exercício aqui para a gente estar finalizando a aula. Bom, primeiro eu começo marcando as coordenadas do polígono A. AVE, né? O polígono verde. Vamos marcar aqui as coordenadas do polígono verde. Então, a gente tem aqui o vértice A de coordenadas 3 negativo e 1 positivo. 3, menos 3 e 1. Vamos marcar agora as coordenadas do vértice. Eu queria marcar, deixa eu ver se vai caber aqui. O vértice V. O vértice V tem coordenadas menos 2 e 3. O V tem coordenadas menos 2 e 3. E vamos marcar o vértice E. O vértice E tem coordenadas menos 1 e 2.
Nossa, ficou muito poluído aqui meu desenho. Tá, o vértice E tem coordenadas aqui, ó. -1 na abscissa, 2 na ordenada. Então, o E, -1 e 2. Tranquilo. Até aí tudo bem, né, gente? Agora vamos marcar as coordenadas dos vértices correspondentes aqui, o A', V' e E'. Então, vamos ver o que aconteceu, né? A gente vai comparar esses vértices. Então, o A', ele tem coordenadas. Tá aqui, ó. 6 na abscissa, 3 na ordenada. 6 e 3. O V' tem coordenadas. Vamos marcar o V'. O V' tem coordenadas aqui, ó. 4 na abscissa. E aqui seria o 9, né? Não dá para ver, mas é o 9. 4 e 9. E vamos marcar também. Deixa eu apagar uns riscos que eu fiz. Opa, apaguei demais. Vamos apagar aqui. Pronto, já ajudou um pouco. Aqui a gente pinta. Pronto. Vamos marcar, tá faltando a gente marcar o E'. O E', ele tem coordenadas, ó. Vamos baixar aqui. 2 na abscissa e 6 na ordenada. 2 e 6. Beleza. Agora que nós já marcamos as coordenadas, né? A gente vai analisar o que aconteceu com elas. Então vamos comparar somente a abscissa por enquanto. Vamos olhar só para a abscissa de cada um dos vértices correspondentes. Então a abscissa era 3 negativo, passou para 6. Era 2 negativo, passou para 4. Era 1 negativo, passou para 2. Conseguem perceber alguma relação aqui nas abscissas? O valor da abscissa, né? Se a gente não considerasse o sinal, ele dobrou. O 6 é o dobro de 3, ó, 6 é o dobro do 3. Assim como o 4 é o dobro do 2. E também o 2 é o dobro do 1. Então a abscissa, se a gente não considerar o sinal, ela dobrou de tamanho. Dobrou. Mas aí a gente tem um sinal. Bom, para a gente não ter problema com esse sinal, é só colocar o -2. Então, olha só, -2 vezes -3 dá 6. Se eu multiplicar o -2 que está aqui por -2, também vai dar 4, né? Então, multiplico por -2 e vai dar 4. E a mesma coisa acontece com o -1. Se eu multiplicar o -1 por -2, vai dar 4. Então, eu já sei que na abscissa ocorreu a seguinte transformação. A abscissa foi multiplicada por -2. Agora vamos olhar para a ordenada. O que aconteceu com a ordenada? Era 1, passou a ser 3. Era 3, passou a ser 9. Era 2, passou a ser 6. Bom, essa tá fácil, né? Ó, o 3 é o triplo de 1. Então foi multiplicado por 3. O 9, ele é o triplo de 3. Foi multiplicado por 3. E o 6, ele é o triplo de 2. Foi multiplicado por 3. Então, essas são as transformações que aconteceram. A abscissa, a gente pode colocar assim, ó, que a abscissa foi multiplicada por -2 e a ordenada, ela foi multiplicada por 3, certo? Então, são as transformações que nós fizemos para sair do triângulo verde e chegar no triângulo cor-de-rosa, tá legal? Só, eu sei que as aulas ficaram um pouco extensas, mas eu vou compensar com a quantidade de exercícios de tarefa. Vão ser só 7 exercícios, tá? Essa semana. Tá certo? Espero que tenham gostado das duas aulas. Vou deixar aqui um recadinho, né, para vocês, os exercícios de tarefa no final do vídeo. Não deixem de fazer, anotar suas dúvidas. Qualquer coisa, me perguntem. Um grande beijo, boa semana a todos.